Queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso podcast diário de segunda a sábado. E hoje vamos falar por que fazemos abstinência de carne na quaresma. Este artigo foi escrito por Poliana Gonzaga. A abstinência de carne e o jejum são formas de penitência orientados pela Igreja para recordar o amor de Cristo que morre na cruz por nós. Para o missionário redentorista Padre Luiz Carlos de Oliveira, muitos fiéis faziam abstinência de carne, pensando que evitando a carne seria mais fácil vencer os vícios. A abstinência de carne é um costume generalizado entre muitas religiões. Esta prática é entendida de diversos modos. Alguns pensam que no ser humano, carne e espírito como opostos. É o princípio dualista. Procura-se eliminar o que é carnal para desenvolver a parte espiritual. É o princípio do bem e do mal. Pode-se também lembrar essa identificação da carne humana como geradora do mal, do pecado. Coibindo o uso da carne, dominamos os instintos carnais e assim se eleva o espiritual. Passou-se então a desprezar tudo o que é humano como animalesco em função da beleza do espiritual, afirmou. Padre Luiz Carlos explica que Jesus não pensou assim e ensinou a unidade do espiritual e do material. O ser humano é matéria, mas também é espiritual. Não em oposição, mas na mútua complementariedade. Falamos de ressurreição da carne. A carne, nosso modo de existir, faz parte do projeto amoroso de Deus para a felicidade das pessoas. Não podemos negar as tendências ao mal. As tentações existem. Não basta só abster-se de carne. Ela é um aspecto simbólico de tantos males dos quais temos que nos abster, completou. O missionário redentorista lembra que a Igreja do Brasil propõe que todas as sextas-feiras do ano sejam dias de penitência e que pode também não se comer carne como penitência. E qual a diferença da abstinência de carne e do jejum? Padre Luiz Carlos nos ensina que o jejum é mais amplo que a abstinência de carne. É praticado por opção de pessoas nos outros dias que não são de obrigação. Atualmente, nas normas da Igreja, o jejum é obrigatório somente na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Não adianta tirar a comida se não tirarmos a gordura que pesa nosso coração. Jesus criticou muito o jejum feito para aparecer, sem uma vida coerente de justiça e caridade. O jejum tem um sentido espiritual e não somente uma prática de tratamento do corpo, o que pode ser beneficiado. O jejum religioso é prática antiga entre os judeus e os cristãos. Não adianta tirar a comida se não tirarmos a gordura que pesa nosso coração. De acordo com o Padre Luiz Carlos, o jejum é um remédio muito bom para nos equilibrar nos relacionamentos com as coisas criadas. É preciso saber dominar-se diante das coisas boas para que não se tornem perigosas. Comer é bom, mas com equilíbrio. Enquanto há no mundo os que passam fome, há os que exageram na comida. Pior ainda é o desperdício que ofende o ser humano necessitado. O sacerdote lembra que não podemos ser escravos dos bens materiais, pois colocaremos Deus de lado, perdendo assim a harmonia que deve haver em nosso ser humano e espiritual. A prática do jejum imita os 40 dias de Jesus no deserto. Ali se preparou para sua missão. Quem sabe nas decisões de nossa vida não fosse bom prepará-lo como jejum e oração. A liturgia deste tempo fala muito de jejum, mas não vejo que ele aconteça. Quem sabe devamos repensar seu sentido e o seu uso, completou. O direito canônico diz que consiste na escolha de uma alimentação simples e pobre. Segundo o documento, a tradição da Igreja indica a abstenção de carne pelo menos nas sextas-feiras da Quaresma. A obrigação começa aos 14 anos e se prolonga por toda a vida.
grávidas que necessitam de maior nutrição e doentes que, por conselho médico, precisam comer carne, estão dispensados da abstinência, bem como os pobres que recebem carne por esmola. Queridos irmãos e irmãs, neste belo artigo podemos ver o porquê que fazemos abstinência da carne neste tempo quaresmal. Eu espero que possa ter ficado bem explicado e que você possa estar aprendendo muito com nossos podcasts, que estão todos voltados para o tempo da quaresma. Continue nos acompanhando e envie para mais pessoas. Evangelize, ajude a nossa pastoral da comunicação. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.